Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Aula da Academia, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. Vamos continuar falando de um assunto muito importante, de um assunto relevante da matemática, que é a geometria. Vamos retomar ou retornar aos conceitos do que vem a ser o ponto, a reta, o plano e também o espaço. Começar aqui com o ponto. O ponto é o elemento fundamental da geometria. É o que há de mais básico na geometria. É a partir do ponto que nós construímos toda a geometria. O ponto serve para definir uma posição na linha reta, no plano ou no espaço. O ponto não tem comprimento? Não tem. Não tem comprimento, não tem largura e não tem altura. O ponto é de dimensão zero. Já já vai ficar claro o que quer dizer dimensão zero, tá? A linha reta é a figura geométrica. A linha reta e a figura geométrica reta. A minha pronúncia não ficou boa, não. Eu vou repetir de novo, tá? Eu estou querendo falar aqui primeiro sobre a linha reta e as figuras geométricas que podem nascer a partir da reta. Essas figuras retas, ou seja, as figuras que brotam da linha reta, são figuras unidimensionais. Elas só têm comprimento. Um pouquinho de paciência que nós vamos falar já já sobre isso, tá? Agora queremos o plano. Então a pronúncia é essa, tá? O plano e a figura geométrica plana, ou seja, precisamos de entender a reta para poder entender a figura geométrica que nasce, que brota da reta. Precisamos de entender o plano para poder entender as figuras que brotam, que nascem do plano, que são as figuras geométricas planas. Essas figuras são chamadas figuras bidimensionais. Elas têm comprimento e elas têm largura. O espaço, agora estão falando da terceira, na realidade, quarta, né? O ponto, a reta, o plano e o espaço. Do quarto ente da geometria, que é o espaço. O espaço e a figura geométrica sólida. Ou seja, a figura geométrica sólida. A figura geométrica tridimensional. Essa figura geométrica ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura. Ela ocupa um lugar no espaço, não é mesmo? Peguei aqui um ambiente, acho que eu vou ter que mudar de cor, vermelho aqui ficará melhor, tá? Escolhi aqui um ambiente, é esse. Que ambiente é esse, hein? Tem aqui uma TV, tem aqui um sofá, tem aqui um abajur, é uma sala, não é isso? Tem aqui duas cadeiras, tem um quadro aqui mostrando uma maçã e uma pera, tem aqui uma televisão. Então é um ambiente mostrado em perspectiva. Perspectiva é uma forma de apresentar desenhos geométricos, tá? Bem, dentro desse ambiente mostrado em perspectiva, nós podemos identificar pontos. Olha aqui a união dessa face, essa face, com essa face e a face superior. Olha essa pontinha aqui, ó. Local bom da gente machucar, né? Se bater a testa aí nesse pontinha do armário. Olha aqui a junção dessa face com essa face e o retângulo onde a televisão está em cima. Olha aqui um outro ponto. Olha o cantinho aqui dessa. Isso aqui é o que? Uma TV plana, é? O encontro desse lado com esse lado. Olha aqui um ponto. Tudo que está aqui dentro desse retângulo também são pontos. Aqui está no ponto o encontro desse lado com esse lado. Tudo que está aqui nessa superfície é constituído de pontos. Segmentos de reta. É uma figura geométrica que brota de uma reta. Olha aqui esse que vai de A até B. É a largura desse armário, né? Olha aqui um segmento de reta. Ele está sobre essa reta que caminha indefinidamente para a direita e caminha indefinidamente para a esquerda. Já falamos sobre isso. Olha aqui outro segmento de reta, ó,
começa em C e vai até D. Isso aqui está associado com a reta. Quantas dimensões tem isso? Isso tem uma dimensão. A gente pode deslocar aí para a direita ou para a esquerda. Isso é que a gente chama de um objeto unidimensional. Um segmento de reta é um objeto unidimensional. O ponto é um objeto zero dimensional, ele não tem dimensão alguma. O segmento de reta tem uma dimensão. Podemos deslocar nele para a direita ou para a esquerda. Figuras geométricas planas. Olha quantas nós temos aqui, ó. Forma de um retângulo. Tem um lado maior, um lado menor, ângulo de 90 graus. Figuras planas em diferentes planos. Essa figura aqui, esse retângulo, encontra-se, ele é parte de um plano. Se a gente pegasse isso aqui, mover assim indefinidamente para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, nós teríamos um plano vertical. Então, esse retângulo onde estão a maçã e a pera é uma figura plana que se encontra num plano vertical. Bem, olha o tampo o tampo desse móvel onde se encontra a televisão, também é um retângulo, uma figura plana que se encontra, ela é parte de um plano horizontal. Essa televisão é uma figura plana, ela é parte de algo bem maior, né? Isso aqui andaria indefinidamente para cima, para a direita, para a esquerda e para baixo. Essa superfície dessa televisão é parte de um plano vertical. O tampo dessa mesa é parte de um plano horizontal. O tapete que está aqui no chão, que está sobre o piso, também tem forma retangular. Ele é um pedaço, um pedaço pequeno de algo infinito que é chamado de um plano horizontal. O tapete repousa sobre um plano horizontal. O tapete é parte de um plano horizontal. Figuras planas pode se encontrar então em diferentes planos, um plano horizontal, um plano vertical ou um plano inclinado, não tem problema, tá? Ou seja, o plano pode ser um plano vertical, a figura, né, pode ser uma figura que esteja na horizontal, ou então ele pode encontrar também numa posição inclinada, né, horizontal, na vertical ou inclinado, né? Por exemplo, se tiver uma rampa, né, essa rampa em relação aos piso, né, em relação ao solo, ela pode ser uma rampa inclinada, ela parte de um plano inclinado, né? Bem, então já falamos aí de planos. Bem, agora olhe para a televisão. A televisão tem um comprimento, tem uma largura e tem uma altura. Então ela é um objeto tridimensional. Na tela da televisão nós podemos mover para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, e aqui também para cima e para baixo, e aqui na sua lateral nós podemos mover também para frente e para trás. Vamos olhar aqui na mesa, a mesa enquanto um objeto tridimensional. Nós podemos mover para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, e podemos mover também para cima e para baixo. Aqui, a parte superior desse abajur, nós temos um círculo, que é uma figura geométrica plana, e poderíamos pegar aí uma série de a luminária aqui, ó, também de forma circular, né? Se olhássemos o ambiente como um todo, esse ambiente, a sala que está sendo vista aí em perspectiva, essa sala, onde estão esses móveis aí, se a gente não mostrasse assim, se ela fosse apresentada dessa forma, ela teria aqui um comprimento, ela teria aqui uma largura e ela teria aqui uma altura. É um objeto, a sala como um todo, esse ambiente como um todo, é um objeto tridimensional. Ele ocupa um local no espaço. Cada segmento de reta é constituído de ponto.
Cada retângulo é constituído de pontos e o espaço que aqui está, o espaço, esse ambiente é parte do espaço, não é isso? E ele também é constituído de pontos, tá? Por isso que nós falamos, o ponto é o elemento fundamental da geometria. Vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Pegar alguns casos particulares aqui, tá? O tampo da mesa e o plano onde se encontra o tampo da mesa. Nós estamos mostrando aqui em azul, nós estamos mostrando o desenho de uma mesa em perspectiva, tá? Tem aqui uma mesa e tem aqui o banco, mas eu quero focar só na mesa e especificamente aqui no tampo da mesa, tá? Vejam vocês que o tampo da mesa ele está limitado pelos segmentos de reta AB, BC, CD e DA. Então todos os pontos que estão no segmento de reta AB, BC, CD e DA fazem parte desse retângulo e todos os pontos que estão aqui dentro, ou seja, limitados por essa cerca desses 4 segmentos de reta, também são partes desse retângulo. Agora a pergunta que a gente faz é a pergunta não, a colocação que a gente faz é o seguinte: esse retângulo ABCD, tampo da mesa, que constitui o tampo da mesa, é uma figura geométrica plana, mas ele não é o plano. Eu coloquei aqui algumas linhas em preto agora para poder tentar passar uma ideia do que seja o plano onde se encontra o retângulo ABCD do tampo da mesa. Para que a gente tenha a ideia desse plano, seria necessário que essa linha preta caminhasse indefinidamente para a esquerda, essa linha preta caminhasse indefinidamente para a direita, essa linha preta caminhasse indefinidamente para frente e essa linha preta caminhasse indefinidamente para trás. Então é como se esses pontos 1, 2, 3, 4 fosse se afastando um do outro, fosse se expandindo indefinidamente. Aí nós teríamos então, estaríamos construindo na realidade essa. Viram que aí dentro está ficando o tampo da mesa. Nós precisaríamos de expandir essa parte que eu estou colorindo, tá? Ou seja, se nós expandíssemos tudo isso aqui indefinidamente, ó, por enquanto está muito pequenininho, tá? Precisaríamos de expandir essa parte que eu acabei de desenhar aí em vermelho. Se a gente expandisse aí isso indefinidamente, nós teríamos o plano onde se encontra o tampo da mesa, esse plano horizontal, tá? Outra ideia. Em amarelo aqui eu estou representando o plano e aqui eu estou colocando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16 cerâmicas, né? Que constitui aqui parte de um piso, tá? Então, o piso é constituído dessas 16 cerâmicas formando um quadrado, não é isso? Ou seja, cada cerâmica já é um quadrado e a composição de 4 por 4 também deu um quadrado. Então, isso é o piso, é a parte finita do plano. Esse piso é um piso quadrado. Agora, o plano aonde esse piso se encontra, ele é infinito. Eu precisaria de pegar toda essa parte amarela e expandir indefinidamente para trás, indefinidamente para frente, indefinidamente para a direita, indefinidamente para a esquerda. O cubo e o espaço. Peguei agora e estou pegando aqui um cubo, ó. Eu vou colocar em vermelho não, vamos colocar aqui em amarelo, né? Isso que eu estou colocando aqui em amarelo é o desenho de um cubo em perspectiva. Esse cubo, ele tem, vou colocar aqui, ele tem um comprimento
uma largura, uma profundidade, e ele tem também uma altura. Comprimento, largura e altura. Ele é uma figura tridimensional. Ele é parte de um... Ele é constituído de pontos, né? Todas essas linhas, ou essas arestas que delimitam esse cubo, fazem parte do cubo. Esse cantinho, onde três lados se encontram, onde as três faces se encontram, chamado de um vértice. Vértice do cubo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 vértices. Então ele é constituído de... Esses 8 pontos dos vértices fazem parte do cubo. Todos os pontos que estão aqui nesse quadrado fazem parte. Todos esses pontos que estão nesse quadrado fazem parte. Todos os pontos interiores fazem parte do cubo. Ele é uma figura tridimensional, uma figura sólida, uma figura tridimensional, ou uma figura sólida. Bem, e o que o cubo tem a ver com o espaço? Eu coloquei agora aqui em vermelho, ó, essa linha, essa linha. Vocês conseguem ver que o cubo está dentro, ou seja, o cubo aqui em preto, vocês conseguem ver que ele está dentro dessa figura maior que eu acabo de tracejar. Para que essa figura maior fosse o espaço, seria necessário que isso aqui expandisse indefinidamente para trás, indefinidamente para frente, indefinidamente para a direita, indefinidamente para a esquerda, indefinidamente para baixo, indefinidamente para cima. Teríamos aí então a definição do espaço, tá? O cubo, vamos colocar aqui em amarelo. O cubo tem vértices, arestas e faces. Os vértices são os encontros de três faces. Onde as três faces se encontram, nós temos os vértices. As arestas são o segmento de reta aonde duas faces se encontram. Acho que eu preciso colocar isso aqui, acho que em vermelho vai ficar bom, né? Ó, pega essa face lateral esquerda e eu tampo a face horizontal superior. Essa linha que está aqui, esse aqui é um segmento de reta e é o segmento aonde essas duas faces se encontram, formando um ângulo de 90 graus. Isso aqui chama-se de aresta, tá? Então, vértice onde as três faces se encontram, aresta onde as duas faces se encontram. E quantas faces tem? As faces do cubo são esses: 1, 2, 3, 4 lá atrás, 5 em cima e mais um embaixo. 4, 5, 6. O quadrado tem então 6 faces. Cada face do quadrado não, gente, o cubo. O cubo tem então 6 faces, cada face é um quadrado. E onde essas duas faces se encontram, chama aresta, e onde as três faces se encontram, nós formamos um vértice. É essa a ideia. Bem, então falar aqui um pouquinho sobre reta, figura geométrica unidimensional. Na reta nós podemos mover para a direita ou para a esquerda. Plano, figuras geométricas no plano, ou seja, na reta nós podemos construir figuras geométricas unidimensionais, segmento de reta, né? No plano nós podemos construir figuras geométricas bidimensionais. Nessas figuras nós podemos mover para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Então olha aqui um segmento de reta, esse. Então, se isso aqui, por exemplo, fosse o arame lá no varal, a formiga poderia mover aí para a direita ou para a esquerda, só isso. Ela é uma figura unidimensional. Agora, olhando aqui para o retângulo, ela é uma figura bidimensional. A formiga aqui, pegando esse exemplo, né, ela poderia mover para a direita, para a esquerda, ela poderia mover para trás e poderia mover para frente, não é mesmo? Agora a formiga aqui,
ela pode mover a partir daqui, né, para cima, para baixo. Ela poderia mover para a direita ou para a esquerda, poderia mover para trás ou poderia mover para frente, tá? Colocando aqui 3 eixos fica mais fácil de se ver, tá? A partir de um ponto interior no cubo, ela pode mover para a direita ou para a esquerda, para trás ou para frente, pode mover para cima ou pode mover para baixo. Por isso é que nós chamamos isso aqui então de uma figura unidimensional, segmento de reta. O retângulo é uma figura bidimensional, triângulo, né? O trapézio, o círculo, o cubo e tantas outras figuras geométricas tridimensionais que apresentaremos na aula seguinte são chamadas de figuras tridimensionais. Bem, é esse o material que eu gostaria de apresentar, aprofundando um pouco mais os conceitos sobre ponto, reta, plano e espaço. Vamos avançando aí aos poucos, cada dia aprofundando um pouquinho mais, aumentando o nosso grau de compreensão, porque o objetivo aqui é que nós tenhamos, nós adultos, né, o professor, a professora, o pai, a mãe, irmão, amigo, a gente tem uma melhor compreensão sobre essas definições para que possamos ajudar as nossas crianças nesses primeiros passos do aprendizado da matemática. Então, acabamos de falar um pouco aqui sobre geometria, não é mesmo? Então, se a gente compreender isso aí com um pouco mais de profundidade, claro que a gente sempre poderá passar para a criança esses conceitos de uma forma mais qualificada. É o que eu tinha para apresentar no momento. Deixo para todos um grande abraço e até breve.